Que tempo gostoso, né, irmãos? Que tempo bom. Aleluia. 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 Deixa eu falar algo para você. Você é livre do medo. Não, você não entendeu. Você é livre do medo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você não fosse cativo do medo a vida inteira. Aleluia. O nome de Jesus está acima de qualquer nome. O nome de Jesus é acima do câncer, é acima do Covid, é acima de qualquer coisa o nome de Jesus. Eu contava a minha experiência há um tempo atrás, que por trabalhar no hospital e comecei a apresentar sintomas fortes do Covid. Foram 2 semanas, mas é interessante que no momento que parece de mais escuridão, que o corpo sente, pastor, o medo bate na porta. Sim, queridos, porque você é humano. Mas teve um momento que Deus usou a minha esposa para se levantar sobre autoridade, porque é isso que faz a diferença. Não adianta, irmãos, você ter cara de crente. Não adianta, meu irmão, você saber dar a paz do Senhor. Não adianta muitas das vezes, porque o diabo ele não foge disso. Mas quando o Espírito de Deus te levanta e mostrando quem você é, e ali naqueles sintomas, eu sei que estava com muitos sintomas no meu corpo, e ela se levantou, sempre falo isso para ela, naquele momento, quando ela falou assim, chega, e ela falou justamente isso, agora parou, em nome de Jesus, não vai ter mais. E o Covid tem que se sujeitar. Muitas pessoas estão com medo, querido. Deus não te chama para ter medo. Deus prepara uma mesa para você na presença dos seus adversários. Ele fala para você, come na frente dele, pode comer, que eu garanto que eu estou do teu lado. A Bíblia nunca fala que nós não vamos passar situações. Pelo contrário, ela fala quando passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Quando passarmos pelo fogo, a chama não arderá em nós. Amém? Jesus falava, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, queridos, talvez Satanás te atacou nesse tempo, 2, 3 meses, te colocando num cantinho, te colocando, falando que não tem esperança. Não, querido, nós não somos que nem o mundo, que não tem esperança. Eu recebi a beça da Evelyn falando, querido, se a tua esperança é só nessa vida, se a tua esperança, se a nossa esperança, como Paulo falou, é só nessa vida, mais miserável somos de todos os homens. Porque as pessoas são desesperadas, porque a esperança deles é só nessa vida. E querido, nós temos que avisar para eles que essa vida é uma semeadura para aquilo que há de vir. É uma semeadura para aquilo que há de vir. Aleluia. O que são 70 anos, 80, 90 com a eternidade? Paulo falou, se nossa esperança é só nessa vida, comamos e bebemos. Fazemos que nem eles estão fazendo, porque amanhã morreremos. Mas não, nessa noite nós queremos é tomar o vinho do Espírito Santo, nos encher do Espírito Santo. Você precisa se encher, querido. Você precisa entender que você, fisicamente você está aqui, mas espiritualmente nós estamos assentados com Cristo. Por isso que Davi, ele falou, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Amém? Nessa noite Deus quer mudar a sua visão, mudar a sua expectativa, a forma com que você vê as circunstâncias. O Senhor fala para você e para mim: levanta a cabeça, rapaz. Fala para o teu irmão aí: levanta a cabeça, rapaz. Ou moça. O Espírito Santo habita em você. Você já vai para a guerra como mais do que vencedor. Ah, pastor, mas não aconteceu da maneira com que eu imaginava. Não tem que acontecer da maneira com que você e nem eu imaginemos. Tem que acontecer da maneira com que a palavra diz. A palavra diz que nós já somos mais do que vencedores. E nós já somos, querido. A tribulação, ele vai produzir experiência. Amém? Que nós precisamos. Você está em tribulação, irmão? Tá precisando de experiência. Eu também. Amém, queridos? Nós vamos amadurecer. Fala assim: chega de uma vida de criança. O Espírito Santo está me alimentando e eu estou crescendo. Paulo falou: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, pensava como menino, mas quando eu me tornei grande, eu deixei as coisas de menino. Amém? Isso nos fala da maturidade. Deus, ele está nos trazendo a uma maturidade, igreja. Você que está aí na sua casa, Deus está nos trazendo a maturidade. E sinal da maturidade é quando parece que tudo está dando errado e você simplesmente dá uma risada assim e levanta as suas mãos e começa a adorar ao Senhor, porque a tua visão está na eternidade. Porque aquilo que você vê o invisível. Hebreus capítulo 11 falava que Moisés, ele via o invisível como aquele que vê o invisível. Deus quer ampliar a sua visão. Fala para o teu irmão: Deus quer ampliar a sua visão, irmão. Então vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Nesses momentos vamos adorá-lo. Vamos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável é Deus. Que é esse nosso culto que a gente pensa racional. Eu vou me oferecer ao Senhor o fruto. Aleluia. Aleluia. Elevo os meus olhos a ti, meu socorro vem, meu socorro vem. Não há outro alguém além de ti, meu socorro vem, meu socorro vem. Eu clamei ao Senhor, ele ouviu, estendeu sua mão, estendeu sua mão. Clame ao Senhor nessa noite. Clamei ao Senhor, ele ouviu minha voz. Estendeu sua mão, estendeu sua mão.
socorro vem, meu socorro vem. Eleva os meus olhos, eleva os meus olhos a ti, meu socorro vem, meu socorro vem. Meu socorro vem, meu socorro vem. Te adorarei com tudo que sou, te adorarei com tudo que tenho. Declare isso. Te adorarei com tudo que sou, te adorarei com tudo que tenho. Te adorarei com tudo que sou, te adorarei com tudo que tenho. Entregue-se ao Senhor. Te adorarei com tudo que sou, te adorarei com tudo que tenho. Exalte na presença do Senhor. Dê um grito de vitória a Ele. Vamos lá, igreja, dê um brado de vitória. Te adorarei com tudo que sou, te adorarei com tudo que tenho, te adorarei com tudo que sou, te adorarei com tudo que tenho. Eu caminho, Senhor, estendeu sua mão. Eu clamei ao meu Senhor, ele ouviu minha voz. Estendeu sua mão, estendeu sua mão. Eleva os meus olhos a ti, meu socorro vem, meu socorro vem. Não há outro alguém além de ti, meu socorro vem, socorro vem. Eleva os meus olhos, eleva os meus olhos a ti, seu socorro, meu socorro vem. Não há outro alguém, não há outro alguém além de ti, meu socorro vem, meu socorro vem. Eleva os meus olhos a ti, meu socorro
socorro vem, meu socorro vem. Não há outro alguém além de ti. Meu socorro vem, meu socorro vem. Você pode declarar que Ele é teu socorro. Tu és o meu socorro, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Rebabababababababam. Ver tua paz, ouvir tua quero ver tua paz, quero ouvir tua voz. Onde os anjos cantam a ti, eu quero estar diante de ti. Eu quero onde os anjos cantam a ti. Aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Ei, Jesus! Aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Levanta suas mãos e exalte ao Senhor. Exalte a Ele, glorifique Ele. Exalte. Sim, Deus.
estar, quero estar. Onde os anjos cantam a ti. Eu quero estar, diante de ti. Eu quero estar onde os anjos cantam a ti. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Aleluia, aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Aleluia, aleluia, nós te adoramos, aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Exalte ao Senhor, pelo menos um minuto. Levanta suas mãos, só você e Ele. Começa a declarar para Ele: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui, Senhor, para receber uma nova visão. Começa a pedir para Ele: Senhor, toca os meus olhos, para que eu possa ver. Poderoso Deus,
Começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas aí, meu irmão. Pode sentar. Vai orando em línguas, vai orando em línguas. Fecha os olhos. Adore, 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 adore ao poderoso. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Todo poder, toda glória, toda honra a Cristo. Abre os olhos, Senhor, desse povo. Abre os olhos deles, Senhor. Abre os olhos deles, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos ir além dessa circunstância, e além desse sentimento, e além daquilo que impede o teu povo ser aquilo que tu planejaste. Você está passando tribulação, irmão. Você está passando provação. Em Apocalipse capítulo 1, verso 9 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me exilado, preso na ilha de Patmos, chamado Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Só que o versículo seguinte, querido, mesmo ele passando tribulação, mesmo ele passando angústia, é interessante que ele diz no versículo 10: achei-me em espírito. O Senhor quer nos tirar dessa perspectiva natural, perspectiva carnal. Pastor, mas eu estou passando tribulação. Irmão, bem-vindo. No mundo tereis tribulação. O grande problema, irmãos, que muitas das vezes nós começamos a falar assim: a tribulação dela é menor do que a minha, ou a minha é maior, ou é maior do que de todo mundo. Não, querido, a tua é tua. A tua é tua, a dela é dela, a dele é dele. Mas mesmo se você estiver na ilha de Patmos, mesmo se você estiver sofrendo por causa da palavra e do testemunho, o Senhor te chama num lugar em espírito.
João, ele fala: achei-me em espírito. O Senhor quer que você saia dessa condição da carne, uma condição de murmurar, uma condição de reclamar. E é interessante, né, queridos, que nós, quando passamos, nós nos transformamos, nós começamos a ser reclamadores, murmuradores. E o Senhor tem nos chamado para ser adoradores, para que tenha na nossa boca ações de graças. O Senhor quer que eu e você saímos da condição de menino, de menina, para uma condição de maturidade. Que é isso, pastor? O menino, a menina, ele é motivado pelo sentimento. Ele é motivado: se o Senhor me abençoa, uahá, uhul. Se vem a tribulação, eu caio. Não, queridos. Não, queridos. Deus, ele quer te colocar numa posição de inabalável. Pastor, mas eu sou humano. Mas quem está dentro de você é sobrenatural. Nós somos humanos, mas nós temos um espírito dentro de nós, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus e o meu espírito agora são um. O meu espírito e o Espírito de Deus, quando eu aceitei a Jesus, agora são um. E esse espírito que é sobrenatural, é ele que me leva à vitória. É ele que me leva a eu andar no Espírito. Lá em Gálatas, Paulo está: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio. Deixa eu te falar algo, querido. Quando nós estamos no meio da tribulação, mas o que sai de nós é ações de graças, nós estamos deixando o Espírito Santo produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Não adianta, irmãos, muitas das vezes nós passamos por circunstâncias, você fechar, você ficar chateado. Claro que no momento nós ficamos chateados. A humanidade está naquele momento. Mas a reação depois daquele momento é como nós cantamos. Naquele momento, Davi, ele se viu numa tribulação, mas ele elevou os olhos dele para onde? Para o alto, para os montes, da onde me vem o socorro. O problema é que nós não queremos muitas das vezes elevar os nossos olhos. Deixa eu te falar algo, querido. Deus, ele não responde a nossa pirraça. Eu e você podemos estar passando circunstâncias, mas você já viu uma criança pirracenta? Quem já viu? Eu já também. Quando as crianças são pequenas, aí faz pirraça. Muitas das vezes faz pirraça hoje em dia para que os pais façam. E às vezes faz aquela vergonha. Imagina, eu já vi no mercado, querido, aquela criança que às vezes o pai não pode comprar aquela determinada coisa, e ela: eu quero. Aí se joga no chão, começa a bater. E o pai e mãe, que é pai e mãe, que tem que disciplinar o filho, tem que dar ele uma palmada, não é verdade? Só que infelizmente nós estamos numa geração que muitos... o filho domina e o pai e a mãe leva. Mas, querido, é interessante que isso mostra, o natural, ele reflete muito o que acontece no espiritual. Há um tipo de crente, nós estamos numa geração de crentes, e eu me incluo nisso, nós somos de meninos e meninas mimadas, que não foram Interessante que a gente fala assim, nós que somos pais, nós falamos para os nossos filhos: não, eu quero dar uma condição melhor para o meu filho, não é verdade? Quem é pai ou mãe aí quer dar condição melhor para os seus filhos? E muitas das vezes nós, com uma mentalidade errada,
nós falamos assim: não, eu não quero que o meu filho passe o que eu passei, não é verdade? Só que, queridos, nós esquecemos que aquilo que eu e você passamos forjou o meu e o seu caráter. Forjou o meu e o seu caráter. Amém? Então nós queremos muitas das vezes, pais natural, colocar os nossos filhos numa redoma de vidro, achando que nós estamos fazendo o bem para eles, mas nós não estamos fazendo o bem. Nós não, meu filho não pode botar o pezinho na areia por causa das bactérias. Não, querido, ele tem que botar o pé na areia para criar lá anticorpos, bactérias. Ele tem que fazer algumas coisas, sim, mas nós queremos muitas das vezes preservar. E deixa eu te falar algo: Deus não nos trata assim. É como aquela águia, a mãe águia, que quando o filhotinho cresce ali, e a águia, ela faz seu ninho no alto da montanha, não é, queridos? E eu e você fomos chamados para ser águia. E ela faz lá o seu ninho no alto da montanha. Essa foi revelação. Porque o Senhor está falando comigo sobre visão, alargar a visão. E quando a Bíblia ela fala sobre a visão da águia. E é interessante que a mãe águia está lá em cima, querido, lá nos altos penhascos, né, nas altas montanhas, com a sua aguinha, o seu filhotinho. E sempre a mãe águia vai lá pegar comida para o filhotinho, e o filhotinho fica ali no bicozinho assim, ó. E a mãe águia vem e dá aquela comida para o biquinho do filhotinho, amém? Ah, como é bom ficar aqui no ninho. Como é bom receber a comida da mãe águia. Só que, querido, o filhotinho vai crescendo, o filhotinho vai engordando, o tempo vai passando, e o filhotinho precisa amadurecer. Então a mãe águia tem uma ideia, porque ele precisa voar para caçar também. Ele precisa voar nas alturas. E a mãe águia, para ensinar o filhotinho a voar, ela faz algo interessante. O quê? Ela pega a aguinha e joga a aguinha lá do penhasco. E a águiazinha vai lá, e quando se ela fosse estabacar, a águia mãe vai lá e pega ela. Mas ela vai fazendo isso para que aquela águia comece a voar, para que aquela águia comece a amadurecer, para aquela águia filhote que está crescendo. Aquilo foi uma tremenda tribulação. Outrora ela estava no ninhozinho, aquecidinha, recebendo a comidinha na boca, mas naquele momento a águia mãe parece que tirou ela, parece que a águia mãe é má. Tirou ela do ninho, jogou, está pegando o vento e ela está quase morrendo. Queridos, nós passamos circunstâncias, e essas circunstâncias na nossa vida é para que nós possamos voar na fé, para que nós possamos aprender a voar, para que tudo aquilo que é teórico na nossa vida se torne prático. Amém? Muitas das vezes passamos circunstâncias e nós voltamos para Deus, parece que Ele não gosta mais de mim, Ele não me ama mais. Por que está acontecendo isso? Estava tão bem no meu ninho. Só que é tempo de voar, irmão. É tempo de nós voarmos. É tempo de nós termos uma visão de águia. Isso fala do Senhor ungir os nossos olhos, para nós vermos as circunstâncias, o que está à nossa volta, como Deus vê. Você precisa ver como Deus vê, irmãos. E eu falei sobre Apocalipse aqui, mais 5 minutos. Ih, já é. Pega um paninho aí para mim. Eu falei sobre Apocalipse, querido, capítulo 1. Pega um paninho, um papel. Fala de João,
que ele teve essa visão quando ele estava no meio daquela tribulação, quando ele se achava em Pátimos. Diz lá em Apocalipse 1, abre a sua Bíblia lá, e no versículo 10 ele fala que ele se acha em espírito. Então a primeira coisa, querido, entre no espírito. Está passando uma circunstância contrária, está passando um momento difícil, está se sentindo aprisionado. Entenda, querido, você não é o único. Todos nós estamos sentindo esse momento difícil. Mas entenda, esse momento difícil não veio para te destruir, veio para você amadurecer. Não foi Deus que enviou, mas Deus aproveita todos os momentos difíceis na nossa vida para que nós possamos amadurecer. João, primeira coisa, achar em espírito. Fala, primeira coisa, eu tenho que entrar no espírito. Eu tenho que andar no espírito. E querido, é interessante que quando ele entrou no espírito, ele viu Jesus glorificado. Quando ele entrou no espírito, João, que era um dos seus apóstolos, ele conhecia, ele lembrava de Jesus na carne. Só que Jesus não é mais conhecido daquela maneira. Jesus, ele ressuscitou. E quando ele entrou no espírito, ele viu Jesus glorificado. E ele começa a descrever cabelos brancos, olhos de fogo, uma espada que sai da sua boca, pés como o bronze polido, 7 estrelas na sua mão. A estrela fala dos anjos da igreja, a estrela fala da liderança da igreja. É Jesus falando: eu estou com a minha, não perdi o controle, a minha igreja, a minha liderança está nas minhas mãos. E esse Jesus glorificado no meio do candeeiro, candeeiro que fala sobre as igrejas. É interessante, passando tribulação, querido, ele se achou em espírito. Então, primeira coisa que eu e você temos que fazer na tribulação, entra no espírito. Tenha uma visão de Jesus. Quando eu e você entramos no espírito, nós começamos a ver como, na realidade, como temos que ver a nossa visão espiritual. E a primeira coisa que temos que ver é Jesus, querido. Por quê? Porque todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O evangelho, tudo é Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Deixa eu te falar alguma coisa. Sai do centro da sua vida. Coloque Jesus no centro da sua vida. O que é mais importante para você? Muitas pessoas falam: não, mais importante é o meu trabalho. Querido, sai disso. Se o seu trabalho tem sido um impedimento para você, querido, vou orar para que Deus tire esse teu trabalho. É melhor você estar sem trabalho e com o coração voltado e queimando no Senhor. A minha família, a minha idolatria, querido, para com isso. A Bíblia diz que se nós não amarmos a Deus, a mais do que a nossa família, mais do que nós mesmos, nós não somos dignos dele. Ele é o centro. Não é o meu estudo, é ele. A Evelyn falou aqui algo. Isso não significa que não tem que estudar, não significa que não tem que planejar, não tem nada a ver com isso. Mas significa que as condições da minha vida, as prioridades, é Jesus em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar e as outras coisas. Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, querido, Deus, ele não quer o segundo. Ou é tudo com a gente, nós queremos tudo de Deus. Mas Deus fala pra gente: filho, dá o teu coração. Dá o teu coração. Nós queremos muitas das vezes usar o nosso Deus. Nós queremos usar o nosso Pai. Nós queremos as bênçãos, querido. Nós queremos ter uma vida abençoada.
Nós queremos ter uma família abençoada. Nós queremos que Ele abençoe as nossas finanças. Amém? Queremos. Só que Ele quer que a gente morra para nós mesmos. Negue-se a si mesmos. Tome a sua cruz, que é a minha vontade para você, e segue-me. O evangelho não mudou. Mateus capítulo 16, queridos. Porque nesse momento, querido, muitas pessoas estão querendo preservar a sua vida. Não é que está errado. Não é que tem que tomar as medidas, não devem tomar as medidas. Mas cuidado. Nem a minha vida tem que estar em primeiro lugar. Primeiro lugar é Jesus. Primeiro lugar tem que ser Jesus. Porque se eu estou vivo, eu dependo dele. Porque se ele corta o ar que eu respiro, meu irmão, já era. Então, Mateus capítulo 16. Jesus lá no versículo 24, ele fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida. Tem muita gente que quer salvar. Nós queremos naturalmente salvar quem? A nossa vida. Mas Deus, ele fala: filhos, se vocês querem salvar a sua vida, me jogando para escanteio, sabe o que vai acontecer? Perdê-la. E quem perder a vida, nós somos chamados para perder a nossa vida, querido, por causa dele, achará. Deixa eu te falar algo. Você no evangelho é chamado para perder a sua vida natural, para achar a verdadeira vida. Perder a visão natural das coisas, para achar uma visão espiritual e sobrenatural. João, querido, então ele teve uma visão. Quando ele estava ali na ilha de Patmos, a primeira coisa é ter uma visão de Jesus glorificado. Nós precisamos demais vê-lo. Nós precisamos demais estar com Ele, ser transformados na presença dEle. E quando ele teve aquela visão, lá no versículo 17 de Apocalipse capítulo 1, quando o vi cair a seus pés. Como? Shaisa falou que Deus está nos chamando para morrer, para entrar no Santo dos Santos, para morrer. E muitas pessoas que falam assim: ah, não, já conheço Jesus, já vi. Não. Quando você vê, quando nós vermos verdadeiramente Jesus, querido, a nossa reação é cair aos seus pés, como morto. Ele teve aquela visão, a face de Jesus brilhava como o sol. Ele caiu aos seus pés. Deixa eu falar algo e profetizar: você vai ter uma visão de Jesus. Você precisa ter uma visão de Jesus. Busque ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Se você tem que pedir algo ao Senhor, peça uma visão dele. Peça para vê-lo. Porque quando você vê, quando nós vemos, nós somos transformados. E nós caímos aos pés dele como morto. E aí, querido, quando nós estamos mortos para nós mesmos, Deus pode nos revelar aquilo que há de acontecer. Olha só que coisa interessante. Verso 17. Escreve, pois, as coisas que vistes. Quando nós caímos aos pés de Jesus como morto, morremos para nós mesmos, temos uma visão dele, nós começamos a ver coisas. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Então, nós temos uma visão do Senhor. É interessante, querido, que a partir de então, João teve uma visão. Deus começou a falar sobre as igrejas.
As 7 igrejas do Apocalipse. E eu não quero entrar nisso, mas, querido, para cada igreja, no começo, Deus ele falava de um aspecto de quem Jesus era. Olha lá, no capítulo 2, no verso 1 fala: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Antes de cada carta, o Senhor sempre coloca o quê? Porque sempre Jesus está no centro. Lá no verso 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Sempre o foco é Jesus. Tem outra carta que começa aqui: aqueles que têm olhos de fogo. Então sempre passa por uma visão de Jesus, sempre passa por uma revelação de Jesus. Cada igreja aqui tinha uma revelação de Jesus, de quem Jesus era. E o Senhor começa a ministrar para a igreja. Até porque, querido, o foco do Senhor nessa terra é a sua igreja. O foco do Senhor nessa terra não é simplesmente a política do nosso país, não são as nações precisam ser alcançadas. O centro, o foco de Jesus é a igreja. O Senhor quer pegar a minha e a sua vida como pegou João, ainda que nós estejamos em tribulação, e o Senhor quer nos dar uma visão. O Senhor quer que nós andemos em espírito, quer nos dar uma visão de Jesus glorificado. E o foco é o quê? A igreja do Senhor, a noiva do Senhor ser ornamentada. E é interessante, queridos, que no capítulo 2, capítulo 3, ele falou sobre a igreja de Jesus, sobre as 7 igrejas. E no capítulo 4, quando ele entra no capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: depois dessas coisas. Então entenda, querido, João, nós somos a geração, essa geração de João. A tribulação veio, mas a tribulação veio para que eu e você entremos em espírito. Não está para nós nos destruir, para que nós caminhemos em espírito. E a partir desse caminhar nós temos uma revelação de quem realmente Jesus é. E a partir dessa revelação de quem Jesus realmente é, as igrejas, ou a igreja é edificada. A igreja é orientada. A igreja tem que ser orientada a partir de uma visão de quem Jesus é. Porque o foco é sempre Ele. Amém, queridos? Então nós precisamos ver, a igreja é orientada, a igreja é edificada, a igreja é exortada pelo foco de quem Jesus é. E no capítulo 4, querido, diz: depois dessas coisas, depois da igreja ser orientada, depois desse momento que nós cremos que é o momento do fim que nós estamos passando, olha a sua visão, e eis não somente uma porta aberta onde? Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Alguns teólogos entendem, e eu também entendo, que nesse versículo 1, capítulo 4, é uma referência sobre o arrebatamento. Em Apocalipse, 1 João está na tribulação. Dessa tribulação ele se acha em espírito. Ele tem a visão do Jesus glorificado. A partir daquela visão do Jesus glorificado, a igreja é orientada, a igreja é edificada, a igreja é exortada, a igreja é preparada. Amém? E depois da igreja ser preparada, depois dessas coisas, ele olhou uma porta no céu. E a voz falando: sobe para onde? Sobe para aqui. Porque lá em Tessalonicenses fala que ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Nós que estivermos vivos, num piscar de olhos, teremos os nossos corpos transformados e nos encontraremos com Ele nos ares. Ele não vai descer. A primeira vinda de Jesus, do fim, que é a vinda para a sua igreja, Ele não vai descer. Nós que encontraremos com eles nos ares. Nós estamos vivendo esse momento. Tudo fala que nós estamos vivendo esse momento. Então, querido, é tempo de maturidade. É tempo que o Senhor está trabalhando na nossa vida para que nós tenhamos uma visão de águia. Para que nós tenhamos uma visão de águia. E é interessante, querido, que lá quando João ele sobe, a primeira coisa que ele vê é o trono do Senhor, há seres adorando ao Senhor, ser vivente. São 4 seres viventes. O primeiro é semelhante ao leão, lá no versículo 7. O segundo semelhante ao novilho. Leão fala de reinado, de rei. Segundo, novilho, que fala sobre trabalho, força. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Deus quer mudar a nossa visão, querido. Deus ele quer nos dar uma visão como águia. A águia, quando está voando, significa que ela está ali planando para caçar, e ela vê a presa lá embaixo. E aqui está falando da adoração do céu, esses seres viventes no céu. É na adoração que nós somos transformados. Nós temos que entender esse tempo que nós estamos vivendo. Tem sido tempo difícil, sim, mas o nosso Deus mudou? Não. O poder dele é o mesmo? Sim. Mas quem tem que mudar? A gente. A nossa maneira de ver as coisas. A nossa prioridade tem que mudar. João estava na ilha de Patmos. Estava em tribulação por causa dele ter pregado a Jesus. Qual tribulação que você está vivendo hoje? Qual ilha de Patmos que você está vivendo hoje? O Senhor fala para você e para mim: entre no Espírito, me veja glorificado, porque a visão de Jesus, querido, vai mudar toda a tua perspectiva. A minha visão vai ser transformada, e a edificação da igreja vai passar por essa visão de Jesus glorificado. Porque a igreja, nós estamos sendo preparados para o arrebatamento do noivo.